Coletiva Tendências. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Coletiva Tendências, o podcast de coletiva.net que traz as tendências das áreas da comunicação e também do marketing. Eu sou Patrícia Lapuente, quem comanda este podcast e ficará com você nos próximos minutos. Bom, as mudanças corporativas demandam cada vez mais um novo perfil de liderança. E estará apto a preencher este posto aquele que tiver as habilidades necessárias. Então, afinal, quem é esse novo líder? Para a gente descobrir sobre isso, temos aqui no programa de hoje a gerente executiva de comunicação do Grupo RBS, Caroline Torma. E vale sempre lembrar que este podcast tem o apoio do Grupo MVN, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. E que vale também lembrar que a edição e pós-produção é da Padrinho Conteúdo. Carol, tudo bom? Tudo bem. E aí, como estão as coisas desse mundo maluco que a gente vive? É verdade, tudo certo. Bom, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, muito legal falar desse tema que eu acredito muito e que a gente valoriza muito aqui na RBS também. Ah, coisa boa. Bom, antes então da gente começar o nosso bate-papo sobre liderança, eu vou te pedir para te apresentar um pouquinho para o nosso público, contar sobre a tua trajetória. Então, eu tô na RBS há 18 anos, embora não pareça, e eu fiz alguns movimentos de carreira nesse tempo que eu tô na empresa. Eu sou jornalista de formação, eu sou natural de Rio Grande, nasci lá no sul do estado, trabalhei 12 anos na redação da Zero Hora. Foi como eu entrei na RBS, como correspondente, né, no interior. Na época a gente tinha uma editoria que cobria todo o interior e eu fazia esse trabalho, fiquei 4 anos lá e depois tive várias experiências aqui na redação, na própria Central do Interior, liderei a agência RBS e por fim trabalhei na editoria de economia. E desde 2014, então, eu fiz essa virada de carreira para a área de comunicação. Eu comecei vindo da redação para primeiro ser assessora, né? Trabalhar com PR na época do Duda, que era o presidente da empresa. Trabalhei com ele, venho trabalhando com ele esses anos todos e fui nesse tempo acumulando e agregando novas frentes, novos desafios. Primeiro assessoria de imprensa, depois a comunicação interna, depois toda a frente de comunicação institucional. E há 2 anos, então, eu passei a liderar toda a área de comunicação, inclusive a parte de comunicação de marca, né? Toda a parte de comunicação do nosso portfólio. E esse ano também assumi, até canso de falar de tanta coisa, né? Assumi a área de gestão de projetos, que é uma frente no marketing, que também gerencia aí os resultados dos projetos comerciais dos nossos clientes e as ativações e experiências de marca que a gente entrega, os eventos, né? Tanto os nossos eventos de RBS, quanto os eventos que a gente realiza e entrega para os nossos clientes. Então, é uma trajetória aí longa, numa mesma empresa, mas com muitas mudanças e evoluções, assim. Então, tenho bastante experiência nessa frente de liderança, já liderei times muito diferentes e tenho bastante orgulho disso, assim. E tenho 42 anos e sou mãe da Marina e casada com o Roger. Estou aqui em casa, em home office, já há 6 meses, aprendendo aí nessa nova realidade a me reinventar cada dia. Então tá, vamos pro nosso bate-papo então. Carol, pra ti, quem é o novo líder? Paty, eu estava pensando um pouco sobre isso hoje e eu acho que o líder de hoje, ele é o líder de sempre, assim, porque ser líder, né? Ser líder é muito mais do que ter um cargo ou ter uma equipe, mas é se preocupar com essas pessoas, é olhar para o que está acontecendo, né? No contexto e trazer o teu time para o lugar onde ele tem que estar, assim, é poder inspirar essas pessoas, é poder dar feedbacks constantes, é estar atento às mudanças e puxar o teu time para esse lugar, assim, sabe? Então, eu acho que não existe um novo líder. O líder, assim como todo profissional hoje, ele precisa se transformar a cada dia, ele precisa se adaptar a cada situação nova que pinta, assim. Eu acho que a minha carreira ela demonstra muito isso. E eu aprendi, assim, com o tempo, que às vezes as coisas que eu achava que eu não sabia, eu sabia.
e que as que eu achava que eu sabia, eu aprendi depois que eu tinha muito ainda a evoluir. Então, tá sempre aberto a aprender com todas as pessoas que estão contigo no teu time, a compartilhar teu conhecimento, a ouvir, a estar próximo, independente da gente estar numa mesma sala ou a centenas de quilômetros de distância. Eu acho que essa vitalidade, essa energia para transformação constante é algo que o líder tem que ter, assim, e disposto a aprender e disposto a desenvolver quem está com ele, assim, sabe? Para dar protagonismo para o time, que eu acho que esse que é o principal papel de quem tem uma equipe para liderar. E quais são as habilidades esperadas para esse líder? Principalmente essa capacidade de adaptação constante. Eu acredito muito que o líder ele tem que ser cada dia mais pluriapto, assim, ele tem que poder não só contribuir na frente dele e na missão que ele está naquele momento, mas ele tem que poder olhar o todo, assim, ele tem que estar olhando para o desafio da companhia como um todo e contribuir, sabe? Ele tem que poder compartilhar com o seu time a visão estratégica. Então, eu acho que o líder hoje, ele precisa ser muito mais do que simplesmente um bom técnico. Ele precisa realmente estar aberto, assim, ao que está acontecendo ao seu redor e poder aplicar isso da melhor forma em todos os projetos em que ele se envolve, assim, e com as suas equipes, né? E como é que as pessoas que chegam na liderança e não têm essas habilidades podem desenvolvê-las? Eu acredito muito no aprendizado, assim. Ao longo da minha carreira, eu tive grandes oportunidades, assim, de estar exposta a pessoas muito capazes, a pessoas que tinham conhecimentos muito diferentes dos meus. E eu acho que aprender é também uma capacidade que a gente desenvolve, sabe? Eu lembro que eu estava no colégio, às vezes estudar para uma prova parecia difícil, assim, porque a gente não tem isso quando a gente é criança, adolescente, essa capacidade desenvolvida. E depois do tempo, se tu exercita, assim como qualquer músculo do teu corpo, assim, se tu exercita a tua capacidade de aprendizado, isso vira quase uma obsessão, assim, sabe? Tu tá sempre sugando o melhor daquelas oportunidades, daqueles ambientes, daquelas pessoas, compartilhando, obviamente, também o que tu sabe, mas te desenvolvendo o tempo inteiro. Então, às vezes as pessoas pensam, eu tenho que fazer um MBA de gestão, que eu acho super legal, valorizo, acho que tudo que a gente pode agregar é sempre ótimo, mas eu acredito muito na vivência, assim, sabe? Fazer perguntas, assim, eu trago isso da minha carreira de jornalismo, assim, eu digo isso para todo mundo, eu cresci na minha carreira fazendo o que eu sempre fiz, que é perguntar. Então, quando eu tenho dúvida, eu pergunto, eu faço as perguntas, eu não fico com as dúvidas, e a partir dessas perguntas eu vou avançando, assim. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo pode desenvolver e que não custa nada, assim, é só a gente ter realmente vontade. Bom, o termo VUCA, cuja abertura da sigla significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, é usada no meio corporativo para descrever essas 4 características do momento em que a gente está vivendo. Como é que o líder pode atuar nesse cenário? Eu adoro essa expressão, a gente usa ela um tempão, assim, em vários materiais que a gente faz e tudo mais. E eu acho que é bem o que eu falei antes, assim, acho que o líder ele tem que estar aberto, especialmente aberto, disponível para ouvir, para se adaptar rápido, sabe? Não dá para ficar sofrendo, hoje não é tempo de mimimi, assim, eu acho que as companhias, elas estão passando por momentos de desafios muito grandes, a gente precisa ter muita transparência, a gente precisa ter empatia com as pessoas, porque cada um, num momento como esse, reage de uma forma diferente, e é importante a gente ouvir todas essas questões, porque dessa forma a gente tem como, né, mexer nas alavancas adequadas dos times, das pessoas, das equipes, dos líderes, né? Eu tenho 7 lideranças embaixo de mim, assim, que lideram frentes específicas, então eu faço questão, assim, de investir tempo nisso, compartilhar a estratégia da empresa com transparência, para tu ter o time realmente engajado, assim, olhando na direção correta. A gente tem que falar dos temas complexos e difíceis, a gente tem que abrir espaço nas equipes para que as pessoas tragam esses pontos e para que a gente possa dar as respostas. Quando a gente muitas vezes tem respostas que a gente não pode dar para uma questão estratégica da empresa ou de sigilo, mas a gente tem que poder dizer isso para as pessoas, sabe? Eu acho que essa confiança mútua
mútua, essa visão da onde a gente está indo, esse trabalho em conjunto, esse incentivo ao aprendizado, isso tudo faz com que o líder consiga ter realmente o seu time junto, assim, garantindo a melhor produtividade, a melhor entrega, mesmo num cenário com incerteza, com volatilidade, todos esses pontos aí que o VUCA traz para a gente, né, no dia a dia. Lembrando a vocês que este é o podcast Coletiva Tendências, hoje com a temática sobre liderança. Quem está falando comigo sobre isso é a gerente executiva de comunicação do Grupo RBS, Caroline Torma. Voltando aqui, Carol, para ti, quais são as principais chaves para um líder de sucesso, principalmente para aqueles que trabalham com comunicação? Eu acho que é aprender sempre, ouvir o time, né? Ter um time muito fechado e muito alinhado, assim, ter um bom time. Eu acho que um bom líder, ele só existe porque ele tem um bom time. Eu valorizo muito isso, assim. Eu acho que as grandes equipes, elas são boas porque elas são de alta performance como equipe, ninguém faz nada sozinho. Clareza na comunicação. Acho que hoje em dia, mais do que nunca, a comunicação é uma ferramenta fundamental nesse processo e a gente está tendo que aprender a usar novas ferramentas de comunicação, mas o processo em si, ele é o processo de comunicar, então é uma adaptação assim, do ferramental mesmo. Investir tempo com as pessoas, investir tempo em ouvir, empatia e capacidade de transformação e lidar bem com a mudança, assim. Eu acho que hoje em dia a gente precisa ter, o líder precisa ser resiliente, ele precisa saber que tem um dia que ele vai ter que lidar com coisas difíceis e que no outro ele tem que vir e levantar a moral do time, engajar as pessoas, e no outro ele tem que falar de um tema difícil. Então, acho que a gente poder ter esse equilíbrio, assim, é que faz com que o líder realmente consiga desempenhar o seu papel e consiga entregar para a empresa, junto com o seu time, aquilo que a empresa espera dele. A gente está falando muito em novo líder aqui, e falar em novo, a gente tem o novo normal. Agora, em tempos de pandemia, qual é o papel do líder nesse período? O líder é a conexão, assim, né? Eu acho que para mim, o líder é a ponte, assim, que liga a empresa, a estratégia, as equipes, aos colaboradores. E hoje essa ponte, ela precisa estar cada vez mais forte, né? Ela precisa de alicerces muito seguros, ela precisa ao mesmo tempo ser maleável, né? Para passar pela tempestade, ela precisa se adaptar. Quando passa um navio por baixo, ela tem que poder abrir, depois vai ter que poder fechar. Então, eu acho que o líder, ele hoje, no novo normal, ele reforça esse papel dele de conexão, porque ele precisa achar meios e se capacitar para manter a sua equipe conectada, muitas vezes num momento em que elementos importantes da cultura da empresa, no nosso caso, a nossa empresa é uma empresa muito próxima, muito sinestésica, onde a gente gosta muito de trocar, de estar junto, de fazer brain, de almoçar junto, enfim, isso faz muito parte do nosso jeitão, assim. Isso não está acontecendo, a gente não está junto, a gente está trabalhando, né, em home office para garantir a saúde e segurança da maioria dos nossos times, mas a gente tem que encontrar formas, né, com criatividade, de manter essa conexão, assim, entre o colaborador e a empresa para poder fazer com que a entrega e a produtividade se mantenha. E aí eu acho que isso é o principal, assim, é fazer o trabalho dele se adaptando a cada dia com o que vier, assim, e tem que estar pronto para qualquer batalha aí que venha pela frente. Que dicas que tu pode dar para aqueles que estão ingressando nessa jornada de liderança? O principal é ouvir, aprender, tá sempre aberto a aprender, desenvolver o seu próprio jeito de aprender. Assim, eu contei, né, que eu uso as ferramentas que eu tenho de jornalista, assim, para fazer perguntas. Tem uma coisa que eu acho que é uma característica minha, assim, que eu lido com as pessoas de uma forma igual, assim. Eu não valorizo as pessoas por posições hierárquicas. Eu gosto de dizer que eu valorizo as pessoas pela contribuição que elas podem ter para mim, assim, né? Então, muitas vezes eu enxergo, assim, um estudante que entrou no meu time ou alguém jovem que está ali, e eu
vamos almoçar, sabe? Daí eu converso com aquela pessoa e aquela pessoa me ensina um monte de coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho isso incrível, assim, porque não importa se o cara é CEO de uma grande companhia, ou se ele é um estagiário, ou se ele é um repórter, ou se ele é a moça que tá na recepção, não importa. Todo mundo tem alguma coisa diferente para te ensinar. Então, eu acho que isso é o meu principal conselho, assim, e além disso, acho que a gente tem que dar o exemplo, sabe? Tudo que a gente fala como líder, de nada adianta, assim, não adianta eu dizer pro meu time que eu valorizo que as pessoas aprendam, ou que confiança é algo para mim muito relevante se eu não dou exemplos disso, assim. Tem um ditado que diz, né, que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E eu acredito nisso, assim, eu acho que a gente tem que dar o exemplo de tudo que a gente acredita, de vitalidade, de força, de transformação, de adaptação, para que o time venha junto e veja que aquilo realmente faz sentido. Hoje em dia a gente vive uma cultura de propósito, né? As pessoas, elas buscam estar próximas e seguirem pessoas que elas admiram, que inspiram, ou que têm uma trajetória que elas gostariam também de poder cumprir, assim. Então, eu acho que o líder, ele tem que estar atento a essas coisas e poder contribuir e dividir com o seu time, assim, tudo que ele tem de bom, e inclusive as coisas que ele errou no caminho, né? Para evitar que as pessoas cometam os mesmos erros. O que a gente pode esperar das exigências para os líderes nos próximos anos, Carol? Resiliência, capacidade de adaptação, cada vez mais foco, eu acho, no propósito das pessoas, times de alta performance, capacidade de conexão de equipes à distância. Eu vejo muito um futuro de trabalho num modelo cada vez mais híbrido. Isso não quer dizer que a gente vai ser menos conectado. Eu acho que as empresas, elas vão ser cada vez mais conectadas, porém de uma forma diferente. E o líder tem que estar atento a tudo isso, assim, e estar sempre se adaptando. Como eu disse, se tu fica olhando só para as questões técnicas e te desenvolve nela, obviamente, tu vai ser um ótimo profissional naquela frente. Mas talvez tu não vai estar disponível em prontidão para uma posição diferente que vai aparecer e que tu pode ocupar um outro lugar e te desenvolver num novo desafio. Então, estar aberto a desafios e estar disposto a fazer coisas que tu nunca fez, eu acho que é a chave, assim, para a gente poder crescer numa carreira de liderança daqui para frente. E para quem se interessou pelo assunto, antes da gente encerrar aqui, pode dar alguma referência? Pode ser um livro, uma série, um filme, um artigo, enfim, algo que o pessoal consiga se inteirar mais sobre o assunto de liderança. Tem um livro que eu gosto muito que chama Consciência nos Negócios. Ele é de um autor chamado Fred Kaufman. Ele é meio difícil de achar, assim, mas eu acho que em sebos ainda é possível. Quem me indicou ele, a gente trabalhou bastante um tempo atrás, foi uma coach que a gente trabalhou, que foi super importante, assim, para o nosso desenvolvimento, né, aqui na RBS. Então, indico bastante esse livro e aproveito, assim, também. Queria deixar duas dicas aqui de livros que não são especificamente de liderança, mas que tem muito a ver com isso que eu tô falando, assim, do líder estar conectado com o que está acontecendo hoje e agora, assim, nesse momento, né? Um é o livro, né, 21 Ideias para o Século XXI, do Harari, que é o mesmo cara do Sapiens, vocês devem conhecer, que fala um pouco sobre esse momento, assim, que a gente vive e antecipa, inclusive, vários dos conflitos existenciais que a gente está passando nesse momento. E um documentário também que foi lançado essa semana no Netflix, que chama O Dilema das Redes, que fala um pouco desse contexto, assim, do mundo digital e de como toda essa dinâmica de redes e de comunicação na era de digital e de fake news e de polarização está mexendo, né, com o nosso contexto global, assim. E eu acredito, sabe, Paty, que o líder, ele não pode olhar só para coisas de liderança. Ele tem que ser um profissional completo. E por isso que a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, assim. Então, ficam essas minhas dicas, que não são especificamente só de liderança, mas que eu acho que vão formar grandes profissionais aí, e especialmente pessoas mais antenadas e ligadas no que está acontecendo no nosso mundo. Então tá, estamos encerrando mais um Coletiva Tendências. Muito obrigada, Carol, pela tua participação. Eu que agradeço, um prazer falar contigo e espero que eu possa inspirar um pouquinho aí quem está pensando em assumir esse desafio de liderar times daqui para frente com essas minhas dicas e experiências aí que eu já passei também na minha carreira. Tenho certeza que vai. Bom, gente, esta então foi Caroline Torma falando sobre liderança. E neste episódio foi baseado em matéria publicada na revista Tendências Comunicação Empresarial de 2019. Lembrando sempre que este podcast é produzido por Coletiva.net com uma edição da Padrim Conteúdo e apoio do Grupo Maven. Não se esqueçam de acessar nossas redes, estamos no Instagram e Facebook pelo @Revista Tendências, tudo junto.
Além disso, para quem desejar saber mais sobre o nosso portal, pode acessá-lo em www.coletiva.net. Lá a gente tem muita novidade sobre comunicação e marketing. E vale lembrar também que o portal também está nas redes por meio do @coletivanet, no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Até mais! Tchau, tchau!